Olá turma, como é que vocês estão? Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a cinética química. E para isso, para a gente dar início a esse assunto, a gente vai ter uma situação que eu peguei na mesa de vocês, para a gente ler aqui, que é sobre a produção de pão. É uma situação que vocês vão acompanhar junto comigo agora, para a gente começar a entender esse assunto que é massa demais. Dona Ana possui uma pequena produção de pão, localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul. Com a chegada do inverno, a sua produtividade decaiu, gerando um atraso na entrega de seus pedidos, bem como o cliente alegando que houve uma diminuição no tamanho dos seus pães. Então vamos lá. A gente vê aqui que existe um certo problema, já que a produção da Dona Ana está tendo esses probleminhas aí. E qual seria a solução também? Qual seria esse problema na produção desse pão da Dona Ana? A gente vai voltar aqui, mas para que a gente consiga compreender qual o problema e qual a solução, a gente vai estudar um pouco sobre esses fatores aqui. O que é que acontece? Lembra que na aula passada a gente viu que são reações químicas? No finalzinho da aula passada eu tinha dado a deixa de ter falado para vocês que uma reação química é quando os reagentes eles se transformam em produto, correto? Lembram, né? E o que é necessário para que ocorra essa reação química? Eu trouxe aqui uns tópicos para a gente analisar. Por exemplo, colisões efetivas, afinidade química e energia de ativação. Colisões efetivas, imagine o seguinte, que essas moléculas elas precisam colidir para poder que a reação química aconteça. Imagina que as moléculas estão aqui em um determinado ambiente, né? Vamos colocar um exemplo na sala, que uma molécula está lá no canto da sala e a outra está lá no outro canto. Para que essa reação aconteça, essas moléculas elas precisam colidir, por isso colisões efetivas. A afinidade química é que não basta você só colidir, mas você precisa ter uma certa afinidade para poder que essa reação química aconteça. Um exemplo prático para a gente entender é o sódio metálico, por exemplo. Se você for testar, mas não é para testar, colocar o sódio metálico dentro em contato com a água, por exemplo, vai ocorrer uma reação, se vocês repararem bem, uma reação explosiva, né? Combustão. O que acontece? Ele vai reagir com a água. Então ele tem essa afinidade química aqui. Só que no laboratório a gente guarda o sódio metálico porque nós vemos, porque ele acaba não reagindo com a água, com a solução ali que ele está colocado. E a energia de ativação é que, para que isso tenha que acontecer, elas precisam ter uma energia mínima necessária para poder que a reação química aconteça. Correto? Até aí vocês pegaram, né? Para isso a gente vai falar sobre essas influências, né, na cinética química. Para que uma reação química ela tenha uma cinética química, para que ocorra, dependendo, tem umas influências para que essa reação química aconteça. A gente vai falar sobre a temperatura, pressão, concentração, catalisador e superfície de contato. Na temperatura, vocês concordam comigo que se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a velocidade daquela reação química? Vocês concordam? Porque se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando o grau de agitação, colisões efetivas nas moléculas. Então imagina que a molécula está lá no canto, a outra no canto. Se eu aumento a temperatura, ela vai ficar muito agitada, elas vão se chocar, ou seja, colidir mais rápido. Se eu aumento a pressão, por exemplo, eu também estou aumentando a velocidade, porque imagina que pressão é a força sobre uma área, correto? Vocês lembram isso da física, né? Que é força sobre uma determinada área. Então se eu estou aumentando essa pressão, eu estou aumentando esse processo de colisões também, né? Efetiva para que essa reação química aconteça de forma mais rápida. Concentração. Se eu aumento a concentração daqueles determinados reagentes, por exemplo, eu estou aumentando a velocidade também. Se eu aumento aquela concentração, determinado tipo de reagente, eu também estou aumentando a minha velocidade da reação. Catalisador, eu utilizo ele justamente para a gente fazer o seguinte. Imagina o seguinte, que essa reação química vai acontecer. E para isso, o catalisador está ligado à energia de ativação. Por quê? Para que a reação química aconteça, elas precisam ter uma energia mínima necessária para poder ter efetividade naquele processo da reação. E o catalisador, eu utilizo ele justamente para traçar um caminho alternativo, né? Eu traço aquele caminho alternativo para que seja mais rápida. Imagina comigo que esse caminho é determinado caminho de energia de ativação, e o catalisador ele vai traçar um caminho mais rápido, né? E ele não altera ali o produto, não altera nada. E a superfície de contato, se
contato maior entre aqueles processos, eu vou ter mais reações acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo já que vocês vão entender esse processo também. Olha só que legal aqui, por exemplo. Se eu tenho uma determinada temperatura, tenho determinadas moléculas aqui, elas estão se chocando normalmente, elas não vão deixar de acontecer aquele choque. Só que vocês também concordam comigo que em 25 graus Celsius elas vão estar se chocando em determinada frequência, e em 100 graus Celsius elas vão estar se chocando mais ainda, porque eu estou aumentando a temperatura, então o grau de agitação dessas moléculas vai ser muito maior. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Isso é a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a minha velocidade, ou seja, a minha cinética química vai ser maior. Se eu aumento a pressão, por exemplo, eu tenho aqui um recipiente, né, um bekerzinho com as moléculas aqui que tem um espaço maior. Vamos imaginar também a sala, que é o que vocês conseguem visualizar aqui. Se eu estou na sala aqui, imagina comigo que um aluno vai estar aqui, o outro vai estar lá, e eu tenho essa área toda aqui para a gente ter, né, contato. Se eu aumento a pressão, ou seja, se eu acabo aumentando a pressão aqui, ó, eu vou ter um espaço menor, ou seja, a pressão entre as moléculas vai ser maior, então automaticamente vai ter uma velocidade maior. E se eu tenho uma concentração, lembra que eu trouxe para vocês concentração aqui, quanto maior a concentração, olha só que diferença, 0,1 mol para 1 mol por litro aqui, é o mesmo volume, só que eu estou alterando a concentração. Então, quanto maior a concentração, mais rápida a minha reação química vai acontecer, correto? E aqui eu trago para vocês um exemplo de catalisador, por exemplo. Imagina esse gráfico aqui, e que para que a reação aconteça, ela precisa ter essa energia mínima necessária para formar em produtos, correto? Só que se eu adiciono um catalisador, olha só que interessante, eu trago esse caminho alternativo de forma mais rápida, ou seja, a energia de equação que ele precisa atingir para que essa reação aconteça vai ser menor em comparação à energia mínima necessária desse outro caminho traçado aqui, correto? Então vamos lá. E a superfície de contato, como vocês estão vendo aqui? Imagine um comprimido efervescente de vitamina. Vai lá tomar um suplemento de vitamina C, e aí você pega esse comprimido e coloca dentro de um copo. Vocês concordam que a reação vai acontecer. Só que imagine comigo, se você quebrar esse comprimido efervescente, vocês vão perceber que a área, a superfície de contato desse comprimido vai ser atingida de uma forma maior em relação ao comprimido, né, sólido ali, ele daquele jeito. Então, vamos lá. Através de toda essa explicação, a gente volta aqui para o problema da dona Ana, por exemplo. Vocês concordam comigo? Ela mora em uma região em que existe, no extremo sul, né, do Rio Grande do Sul, onde lá faz muito frio. Então, vocês concordam comigo que o problema da dona Ana é justamente a temperatura? Lembra que eu falei para vocês que quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação acontecer. Então, se eu diminuo a temperatura, automaticamente essa velocidade vai ser menor. Então, eu vou ter um probleminha para resolver aqui, correto? E qual seria a solução, por exemplo? Poderia colocar, na hora que ela for fazer, né, adicionar o fermento e tudo mais, dá para colocar perto do forno, por exemplo, que vai estar um clima, a temperatura vai estar maior naquela área ali, automaticamente o fermento vai reagir de uma forma mais rápida para que o pão da dona Ana não fique muito pequeno, né, como os clientes da dona Ana estão reclamando, e ela tem uma efetividade maior, né, na produção dela. Um exemplo prático que a gente pode fazer, só para a gente finalizar aqui para ver se vocês entenderam, por exemplo, se você vai lá, sua mãe está cozinhando feijão e coloca na panela de pressão, imagine comigo, em algum momento da sua vida, sua mãe chegou a colocar numa panela normal aquele feijão. Então imagine aqui, 1 hora para cozinhar aquele feijão em uma panela normal. Agora, se ela coloca esse feijão dentro de uma panela de pressão, vai ser muito mais rápido. Imagine que vai demorar 20 minutos ou 30 minutos. Você concorda comigo que foi muito mais rápido o cozimento desse feijão? Justamente porque eu estou aumentando a minha pressão, da panela de pressão, justamente por isso, por conta da temperatura